Bom dia. Nós estamos iniciando hoje, nós vamos fazer um pequeno estudo sobre alguns dos milagres de Jesus. Por que alguns deles? Porque no próprio Evangelho de João, no capítulo 25, João, que é o discípulo amado, né, ele fala assim, no último versículo do Evangelho de João. Diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então são muitos, né? Mas alguns conhecidos, né, mais notórios, em torno de 30 e poucos, que nós vamos procurar cada dia falar em um milagre, o porquê Jesus fez. Tá bom? Nós vamos iniciar no primeiro milagre, que é porque até Jesus ser batizado ali nas águas por João Batista, depois ser levado ao deserto, ele não tinha operado nenhum milagre. A própria Bíblia fala isso. Nós vamos ver isso agora. Então, muito bem. Esse dia nós vamos estar meditando nos milagres de Jesus, o porquê, quais foram. E isso, depois, quando acabar, nós vamos ver se temos alguma ideia, alguma sugestão, né? Que tipo de estudo nós poderemos fazer. Esse aqui, realmente, não vai durar muito tempo, né? Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 2. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 12. Bom? Diz assim no versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedras que os judeus usavam para purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. E Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse-lhe: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior, é servido o vinho inferior. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus o princípio, versículo 11, então tem que prestar bem atenção. Com isso, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum,
com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Muito bem. Jesus foi convidado para uma festa ali dos parentes de Maria. Não sabemos qual grau de parentesco, mas era parente dele, né? E Jesus estava ali e junto com ela, e de repente, né, eles não tinham muitas condições, se demonstra aí, porque permitiram que o vinho acabasse. E isso seria, não é uma festa naquela época, um casamento. Quando isso acontecia, era quase como uma desonra ali para o noivo, né? Então isso aconteceu mostrando exatamente que não eram pessoas abastadas. Infelizmente, o vinho que eles tinham separado para a festa, não foi o suficiente. Então a mãe de Jesus, a mãe terrena, Maria, foi até Jesus, por ser parente do filho. Ela também, a família, se sentia até envergonhado daquela situação. Então ela veio até Jesus e falou: olha, mais ou menos assim, infelizmente acabou-se o vinho. Que situação, né? Vergonha. Ela tem em busca de uma ideia. Ela não estava esperando Jesus fazer algum milagre. Estava esperando uma ideia, uma sugestão. Entenda que Jesus foi o primogênito de Maria, ou seja, o filho mais velho. Então ela tinha que recorrer, né? Eu não sei, nós não podemos afirmar se ainda nessa época, se José era vivo ou não, que já não se fala mais dele, não sei se ele tenha morrido ou não. Mas o fato é que ela veio ter o filho mais velho dela e falou: olha, a situação acabou-se o vinho. Como vamos fazer? Aí Jesus já respondeu de maneira espiritual. Falou: olha, quando fala mulher aqui, ele não falou de maneira ofensiva. Ela teve até de elogio naquela época, naquela situação, naquela circunstância. Eu falei: mulher, por que essa tua preocupação? Por que essa preocupação, essa vergonha por ter acabado o vinho? É mais ou menos isso. O que isso tem a ver comigo? Essa preocupação, o fato deles ter acabado o vinho aí, essa preocupação, essa vergonha, o que tem a ver comigo? Não é chegada ainda a minha hora, não. Não chegou ainda a minha hora. Mas mesmo assim, a mãe dele, sabendo, falou: olha, falou com os discípulos, não serve sai, ela tinha autoridade, ele, como disse, era parente deles. Então ela falou com os serviçais, os empregados: olha, escuta, faça tudo, qualquer coisa que ele pedir para vocês fazerem, vocês façam. Esperando, ela pegou a bola e jogou nos pés de Jesus, falou: você que resolva isso. Sei lá, que ele pedisse dinheiro emprestado, sei lá, alguma coisa, né, para comprar vinho. Então o que ele faz? Então, todas as casas, nos costumes judaicos, tinha duas vasilhas de pedra ou de madeira, ficava com água, porque, segundo os costumes, a tradição deles, as pessoas, quando chegavam, tinham que lavar as mãos, tiravam dali para lavar as mãos, e também muitas vezes jogavam nos pés, daquele chinelão, aquela poeira. Então tinha aquela água ali para isso. Você chegava numa casa, eles lhe davam água para lavar as mãos, água para lavar os pés. Essa vasilha cabia em torno de entre 80 a 120 litros. E olha bem, tinha ali, que fala que tinha 6, né? 6 vasilhas dessas. Então, ou seja, nós estamos falando em torno de, vamos colocar 100 litros, estamos falando de aproximadamente 600 litros, porque está entre 80 e 120, vamos fazer uma base de 100, então foi 600 litros que tinha ali. Então Jesus mandou desencher com água, falou: gente, enche, completa isso de água.
Eles encheram, Jesus falou, agora faz isso, depois vocês já encheram as vasilhas, né? Vocês têm 600 litros de água. Pega agora já e leva lá para... Quando fala o mestre, sabe, fala assim, o representante, né? Esqueci o nome próprio, tem outro nome. Ele pessoa responsável pela festa. Aí levou para ele, quando ele experimentou, falou, caramba, esse vinho é superior a muito que nós estamos tomando até agora. Todo mundo geralmente serve o vinho ruim. Mas agora, quando as pessoas servem o vinho bom, e quando as pessoas estão já embriagadas, serve o vinho ruim. Mas você, ao contrário, deixou o melhor para o final. Era para ter servido realmente o melhor. Eu não sabia de onde, mas os empregados sabiam. O que foi que Jesus iniciou a esperar só para satisfazer o povo? Para evitar que a família de Maria e eles passassem vergonha? Não. O objetivo ali foi Jesus iniciou, começou, principiou o seu ministério, transformando água em vinho, dizendo que para ele nada é impossível. Assim como ele está transformando água em vinho, ele pode transformar tudo. Transforma um coração de pedra em um coração de carne. Transforma um ateu em um servo temente ao Senhor. Ele pode mudar quaisquer seja a situação. Transforma uma pessoa doente, enferma, em um homem forte, sadio. Transforma um defunto, um morto, em uma pessoa vivente. Mostrando com isso que ele tinha o poder, que ele, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, estava ali. E tinha todo o poder. Essa que era a realidade. Transformar água em vinho. Não foi somente pelo prazer não transformar água em vinho. Não. Ele transforma um casamento. Ele transforma uma enfermidade, um lar destruído. Ele transforma quem está em miséria, passando fome. É uma pessoa que tem depois abastado para emprestar, para dar para os outros. Ele muda tudo. Ele transforma um adúltero, uma adúltera, no marido, na esposa mais fiel que possa existir. Ele transforma tudo, ele transforma aquela pessoa que diz que jamais fará isso, fará aquilo, amanhã depois chorando arrependido. Esta foi a função deste milagre, dele dizer que transforma tudo. Eu já ouvi um herege, todos vocês devem conhecer, tem aí no YouTube, o herege do Edir Macedo, falar que é um milagre desnecessário, que não tinha que fazer, não sabe por que Jesus fez exatamente isso, que é teórico, que é isso, que é aquilo, né? Então, esta foi a real função do milagre de transformar água em vinho, mostrando todo o poder que ele tem condições de transformar absolutamente tudo, ok? Muito bem, nós erramos aqui, depois nós iremos falar agora de um outro milagre, segundo milagre que faremos, tá? E todas as dúvidas ele esclarece na Bíblia. Por isso eu estou falando, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, vamos.